Olá, tudo bem? Aqui estamos iniciando a aula 12 para a turma do primeiro ano e a aula 14 para o segundo e terceiro ano do ensino médio. E as demais pessoas que estão acompanhando através do canal, não tem problema, pode observar de acordo com a ordem mesmo das aulas que estão no YouTube. Bem, então nessa aula de hoje a gente vai tratar de marketing pessoal, mas primeira aula passada foi sobre os conceitos, né? As características do marketing pessoal. Dessa vez agora a gente vai trabalhar sobre aparência e comportamento. Lembrando que eu estou tratando marketing pessoal da mesma forma sobre dois sentidos, dois contextos diferentes. Marketing pessoal para aquelas pessoas em que estão trabalhando dentro da empresa, estão em contato direto com o cliente, porque você também precisa trabalhar o seu marketing. E marketing pessoal para aquelas pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho. Então, são duas situações completamente diferentes em que nesse momento a gente vai tratar aqui. Então, a gente hoje avaliando a questão do marketing pessoal, muito se fala na questão da aparência, mas não seria a aparência de como você é, se você é bonito, feio, negro, branco. Não é esse tipo de aparência que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre o contexto completo, sobre a questão de vestimenta, né? É mais por esse outro lado. É um conjunto completo que vai além do você propriamente dito, porque não é isso que interessa tanto. Mas é claro, a forma como você está vestido, o cabelo bem cuidado, a barba, tudo isso também conta muito ponto. Mas também o seu comportamento, suas atitudes chama bastante atenção na hora da entrevista, na hora de jantar de negócios também, o almoço de negócio, na hora de uma reunião. Então, é o conjunto completo que a gente está trabalhando a partir daqui. Vou trazer alguns comentários também de pessoas que são profissionais da área, né? Então, vamos lá. Aqui a gente começa a falar exatamente sobre o que devemos evitar durante a entrevista, segundo a própria opinião da consultora sênior da Catos, Inês Perna. Então isso aqui a gente viu diretamente também o que ela falou na internet e aí a gente resolveu trazer para cá. Por quê? Porque o importante aqui além do conhecimento que eu tenho, dos livros que se trata, é a gente trazer alguma coisa de pessoas também que trabalham diretamente nessa área. Então eu achei interessante alguns tópicos que ela trabalha aqui. E aí a gente vai nessa aula tratar de cada um deles. Primeiro, você no caso deve evitar durante a entrevista. Primeiro, não estar adequadamente vestido com a formalidade que a situação exige. Isso aqui é o seguinte, você sabe muito bem que você não vai para um culto, uma missa, por exemplo, de camiseta, sei lá, totalmente assim, relaxado. Você não vai. Roupa de praia, nem pensar, né? Então, existe sim mais ou menos um padrão. Você também não precisa ir totalmente clássico, mas também não muito relaxado, né? Assim como se você está na faculdade e precisa apresentar um trabalho, você está no seminário, você vai fazer uma palestra, a mesma coisa seria dentro de uma empresa ou numa situação em que você está participando de uma entrevista de emprego. Então você tem que ter muito cuidado sobre como você deveria estar vestido naquele momento, né? Na dúvida, você pode antes pesquisar, consultar um pouco sobre aquele ambiente em que você vai necessitar estar nele com outras pessoas. Mascar chiclete, nem pensar, porque muitas pessoas quando mascam chiclete para evitar o nervosismo, então por vício mesmo, mas só que pega muito mal. Como é que você vai chegar numa entrevista, numa reunião, mascando chiclete e conversar com as pessoas? Primeiro que a sua dicção não vai ficar legal. Segundo, pega muito mal. Parece que você é uma pessoa totalmente displicente que não está nem aí. Então, não gera confiança e por esse motivo também você deve evitar.
Terceiro, falar sem olhar nos olhos do interlocutor. Seja na entrevista, seja numa reunião de negócio, seja qual for o momento que você esteja com colegas de trabalho, com clientes, ou direto com o seu recrutador na entrevista de seleção pessoal, converse olhando nos olhos. Isso aí gera um ambiente mais tranquilo, você está mais concentrado com aquilo dali, é muito mais interessante. É também uma questão de respeito. Ser arrogante e autoritário. É claro que muitas pessoas, quando fazem a entrevista, não têm coragem de ser arrogante naquele momento, né? Aí seria demais. Porém, a partir do momento que ela está dentro, que ela vai crescendo, vai ficando mais à vontade dentro da empresa, essas pessoas começam a mostrar, colocar suas asinhas de fora. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A arrogância, o autoritarismo não significa dizer que você é um líder, que você é superior, que você é uma forma de você demonstrar respeito. Não. O respeito, na maioria das vezes, você vai conseguir de acordo com o domínio que você tem e com o próprio respeito que você tem com as demais pessoas. Então, é uma das coisas que você tem que evitar muito. Arrogância, autoritarismo não faz parte do contato direto com outras pessoas. Falar demais. Se você está numa reunião de negócio apresentando também um produto, ou se você está numa entrevista, fale o necessário, seja objetivo. Claro, tome cuidado para também não cortar muito aquilo que você deseja falar, né? A mensagem ela tem que estar completa. Porém, não fique voltando, repetindo as coisas que você já falou antes. Isso pega muito mal, isso mostra que você não tem tanta segurança, né? Se for a demonstração de produto e serviço, o cliente ele começa até a observar que aquilo dali não sei lá, não está parecendo que aquele produto ou serviço é de boa qualidade, né? Parece que você quer empurrar de qualquer forma. Assim como numa entrevista de emprego, alguma coisa que você fala, que você dá ênfase sobre você, o que você fez, na realidade a intenção que passa, a percepção que fica é que você está querendo naquele momento mostrar algo que realmente não é daquela forma. Você está tentando encobrir alguma coisa. Então, o falar demais nunca... Agora, se durante a entrevista, se durante uma reunião de negócios, ou direto com o cliente, alguém pergunta detalhes porque não entendeu, aí sim, você vai voltar aqueles detalhes, você vai explicar, mas nunca retornando, e veja sempre o momento certo de você parar também de falar. Você fazer o fechamento. Demonstrar ansiedade. Ansiedade. Tem pessoas que são tímidas, tudo bem, tal. Só que timidez não combina com relação entre as pessoas dentro da empresa. Na hora da entrevista você tem que mostrar quem é você. Então timidez também não combina. Mas a ansiedade, na maioria das vezes, também demonstra insegurança. Demonstra que você não está tão preparado para explicar aquilo que deve ser explicado, para na entrevista de emprego também falar um pouco sobre você. E aí passa uma ideia totalmente negativa de você, né? Você, por não ter segurança naquilo que fala, a pessoa também não se sente segura em contratar, não se sente segura na reunião em acreditar naquele projeto que você fez. O cliente não se sente seguro na demonstração que você fez do produto ou serviço. Então, é por isso que a ansiedade não é legal. Consumir bebidas alcoólicas durante jantares e almoço, eu diria mais em relação a isso. Que nas reuniões de negócios, você não é bom consumir bebidas alcoólicas e fumar também não, né? Pegar logo os dois casos. Como também no dia anterior a uma entrevista de negócio, uma entrevista de emprego, uma reunião qualquer, você também não deve consumir bebidas alcoólicas e também fumar. Por quê? Além da bebida alcoólica, tem aquela questão também da ressaca, da embriaguez, tudo. Nos dois casos aí, também há a questão do mau hálito. Para mim, que eu não fumo, não bebo, é completamente
sei lá, estranho, eu não me sinto à vontade de forma nenhuma diante de uma pessoa em que acabou de beber, diante de uma pessoa que acabou de fumar. É claro que ela vai ficar fumando na minha, mas aí o bafo, o hálito eu sinto e não fica legal. Eu vou fazer de tudo, eu não posso reclamar com ela, tudo, mas eu vou fazer de tudo para me distanciar dessa pessoa. Então, assim é o cliente e assim é o entrevistador também. Ou seja, as pessoas, por mais que elas fumem, por mais que elas bebam, mas quando elas realmente trabalham com profissionalismo, elas não gostam de estar diante de uma pessoa com bafo, com mau hálito. Mau hálito, é claro que eu acho que eu vou falar mais embaixo também, tem uma oportunidade aqui. Existem vários tipos de mau hálito e várias causas também. E você deve procurar ver se tem como tratar de uma forma logo direta ali, ou se você tem que precisar também de ir ao médico, né? Não sei. Mas o que eu quero dizer é que não é uma coisa legal quando você está diante de outras pessoas também, né? Mesma coisa é o fumar. Chegar atrasado. Olha, eu diria que seria um dos principais pecados que você deve evitar em qualquer momento de reunião, de entrevista com pessoas. É preferível que você chegue, o normal é você chegar 10, 15 minutos antes. Por quê? Porque aí você vai estar tranquilo, não vai estar suado, ofegante, o seu raciocínio, né, suas ideias estão tudo no lugar, do que você chegar em cima da hora, que já é ruim, ou atrasado. As coisas estão acontecendo, está todo mundo tranquilo e você chega todo agitado ali, sei lá, ofegante porque você teve que correr, você teve que andar apressado. Não é legal. É preferível que você chegue até meia hora, uma hora, não me importa. Chegue antes, né? Se prepare para chegar antes. Já vai pensando em tudo que pode acontecer no caminho também, para chegar antes do que chegar em cima da hora ou atrasado. Falar mal dos ex-empregadores. Aqui numa entrevista de emprego, você, quando lhe perguntam sobre o motivo pelo qual você saiu, você seja sucinto, você vá direto ao assunto, mas evite de estar falando mal da empresa, dos empregadores, que eles são isso e aquilo outro. Não, se tem alguma coisa antiética, sei lá, assédio que houve tudo, você pode falar no momento. Mas você está falando do motivo seu. Esqueça as pessoas, esqueça o dia a dia da empresa, mas o que fez você sair. E a partir daí também, se tem algum ponto positivo, é claro que aí você pode falar. A empresa é assim, assim, você pode até falar. Mas os pontos negativos, a gente só fala aquilo que é necessário, certo? Então tome todo cuidado. Porque a empresa, ela vai pensar da seguinte forma: esse cara está falando mal das outras empresas, se ele sair daqui vai falar mal da gente também. Então não vai ser legal. Assediar o entrevistador. Veja, em outro módulo aí de ética, né, e relacionamento também interpessoal, eu falei de assédio moral, assédio sexual, mas esse tipo de assédio aqui é um assédio moral, mas é diferente. Que tipo de assédio seria esse que você vai assediar o entrevistador? É aquele tipo de assédio em que você está, por exemplo, numa entrevista de emprego e você tenta fazer de tudo para que o entrevistador te veja como a principal pessoa a ser contratada pela empresa, o melhor, o bambambam. Bam, bam. Você tenta de uma forma ou outra, ou através dos seus conhecimentos, daquilo outro que você tenta impressionar, como também você pode muito bem fazer isso de forma inversa. Você colocar uma de pobre coitadinho que está desempregado, necessitado, com filho para criar e que precisa daquele emprego. Quando nesse último caso a empresa nada tem a ver com as suas condições. Que ela quer ali uma troca, ela tem uma grana para pagar para alguém que tenha também as qualidades exigidas, as habilidades competentes exigidas pela empresa, né? Então, esse tipo de assédio, a mesma coisa pode ser com o cliente. Você tentar forçar o cliente a comprar por você, porque você está precisando daquela comissão, porque você tem que fechar determinada quantia no mês, porque você também está em situação difícil, com contas a pagar, sua família está passando fome, etc. Então, isso é um tipo de assédio, certo?
invadir o espaço do entrevistador com palavras ou gestos. Quando o entrevistador ele está conversando, quando ele está falando, ou o cliente também, você deve apenas ouvir. Você só deve ouvir e prestar atenção para quando chegar o seu momento você poder muito bem explicar, falar, mas você já tem mais ou menos um norte sobre aquilo que ele realmente deseja ouvir, porque ele também conversou antes com você. A mesma coisa é um cliente, né? Ele está procurando um produto, um serviço, eles têm as suas dúvidas, escute. A partir daí, no momento certo, você vai e fala. Isso aí é muito bom, do que você atrapalhar a conversa dos outros com gesto, palavra, alguma coisa, querendo mostrar que você sabe sobre aquilo que ele quer falar, que você tem um domínio. Isso não é bom. Colocar objetos na mesa do entrevistador. Isso aqui acontece mais em entrevista de emprego. Primeiro, você deve levar para uma entrevista celular desligado. E se você tem uma pasta de arquivos com os documentos, ou um envelope também, né, que você coloca também seus documentos, alguma coisa assim, você anda com ele, mas você coloca no seu colo, nas suas pernas, ali enquanto você está. Você não coloca em cima da mesa. Na hora que for preciso mostrar algum documento, algum diploma, alguma coisa, aí sim pede licença e aí você, com jeito, coloca lá. E aí você tira e entrega para ele. Celular nem por sonho, porque tem gente que pega o celular, fica brincando ainda mais na mesa. Não, nem por sonho. Então, veja bem, essa é uma das atitudes que você deve respeitar. A mesa é do entrevistador, não é sua mesa. Então, quando necessário, você coloca algo que realmente você precisa conversar com ele sobre aquilo e depois você tira. Da mesma forma, não desligar o celular ou atender durante a entrevista. Olha, você deve chegar lá. Eu não digo que você saia de casa sem celular, porque hoje em dia você precisa para tudo. Chamar um Uber para conversar, para atender algo que é interessante, para avisar que qual hora que você está chegando em casa, não sei. É necessário você estar com o celular. Porém, quando for entrar na empresa, desligue o celular. Porque atender durante a entrevista é a pior coisa que pode existir no mundo. A entrevista ali é a pessoa que está te avaliando. Você não é funcionário, você não é o avaliador, você não é nada. Então, simplesmente não atrapalhe o processo que está acontecendo. Da mesma forma que você estiver conversando com o cliente ou na reunião de negócio. Independente de quem for, tem que esperar. Aquele momento você tem que se dedicar somente ao motivo da reunião em que você está participando. Aqui existe uma colocação da consultora, né, que é a Inês Perna, que eu coloquei porque eu concordo em parte aqui, ou em determinadas situações, mas não diretamente como foi colocado. Veja bem, a acne, espinhas, a obesidade e o mau hálito são fatores que também influenciam no marco pessoal. Mas de acordo com Inês Perna, né, que é a pessoa que eu também estou pegando alguns dados aqui para trazer para vocês, alguns deles podem ser controlados. Vamos parar aqui, veja bem. Acne e obesidade. Existem alguns casos que na hora da contratação a gente evita por causa do ambiente. Eu vou explicar. Aqui em Natal, quando um ano depois que o Shopping Midway foi inaugurado, eu treinei uma equipe de vendedores para trabalhar numa sorveteria na área de lazer, a sorveteria Hollywood Ice Cream. E aí, como era sorvete engorda, e sorvete não é uma comida que um lanche, algo que você vai fazer pelo desejo, né? Então, assim como na moda, exige também todo algum cuidado para envolver o cliente. A realidade é essa. Então, a gente tem que seguir alguns padrões. Então, nesse caso, a acne e a obesidade, ela não seria bem-vinda nesse sentido, de você estar naquele ambiente. A
tanto nem mais, porque eu não vou dizer que é uma questão de sujeira, alguma coisa, muita gente fala, é normal, mas a gente está procurando mostrar aquele ambiente, aquela pessoa, tudo da forma, esteticamente falando, mais saudável possível. É uma máscara e você sabe que na era de moda é a mesma coisa também. A obesidade, existe mais um problema para esse ambiente de vendas, né, de atendimento com sorvete. Sorvete engorda. Então o que é que acontece? É uma pessoa que vai até a sorveteria atrás de sorvete e a vendedora ela é obesa, alguma coisa assim, ele pode na hora, inconscientemente, cair na real em que ele pode ficar daquela forma e ele não vai mais querer o sorvete. Então veja, não é o problema com a pessoa, é a estética, a forma também. Então isso são duas coisas num contexto desse. Porém, se você está numa entrevista de emprego em que você vai lidar com pessoas, em que o importante é suas habilidades e competências, a sua intelectualidade, etc e tal, acne e obesidade não é problema. Ao contrário, muitas empresas ela têm que se adaptar para também atender a pessoas obesas, porque muitas pessoas obesas elas trabalham muito bem, elas são muito boas naquilo que faz e é isso que é importante dentro da empresa. E a acne, para vocês jovens que estão agora ingressando no mercado de trabalho, eu diria até que dos 13 até os 17, 18 anos, eu mesmo até hoje estou com a minha cara aqui cheia de buracos, a realidade é essa, de tanto que eu tinha espinha. Então, às vezes é um processo que você pode evitar com creme, alguma coisa, mas evitar não, moderar, porque o evitar mesmo é algo que vai acontecer normalmente. Então, isso aí não é motivo para que você não possa entrar no mercado de trabalho. Agora, vamos para um fato aqui, que a gente já começou a comentar lá em cima. Mau hálito, aí sim. Porque o mau hálito pode ser porque você bebe, porque você fuma. Pode ser algum dente estragado, alguma coisa também, que aí é um problema maior para você mesmo, porque aquele dente estragado, ele também pode muito bem comprometer órgãos vitais seus. Situações mesmo do organismo, do estômago, rim. Eu já tive um caso de uma garota que ela tinha abortado de forma clandestina e o que acontece? Ela ficou com um mau hálito muito forte. Não sei hoje o que aconteceu, mas ela precisou ir ao médico tudo porque aquilo dali poderia causar grandes problemas para a saúde dela mesmo. Mas a gente não aguentava ficar perto dela, o negócio era feio mesmo. Então, veja, existem casos simples em que você pode esquecer os escovar os dentes, comer cebola, comer alho. Tem algumas coisas assim que é simples. E existem questões em que é mais complicado. É do seu organismo, você tem que ir ao médico, tem que fazer um tratamento e tudo mais. Você deve tomar cuidado de uma forma geral sobre isso, né? Veja até que ponto você pode fazer também. Agora, além de eu discordar logo diretamente, porque ela generaliza que a acne, obesidade e mau hálito são fatores que influenciam no marco pessoal, a acne e obesidade não é para influenciar, tem os casos que a gente analisa de acordo com o mercado, mas fora isso, eu diria que é uma espécie de preconceito. Agora, ela fala que outra coisa. Pessoas com mau hálito devem chupar uma bala minuto antes dessas ocasiões para disfarçar o problema. Ora, eu não sei. Quando é o caso, simplesmente faltou escovar os dentes, alguma coisa assim, comeu uma comida que tinha bastante cebola, alguma coisa, pode até ser. Mas o importante, como eu já venho falando, não é você disfarçar o problema, porque o problema está ali. É você solucionar o problema. É você procurar o que fazer. Então não vai ser aquela balazinha que você vai chupar que vai resolver alguma coisa. Certo? Ela falar que evitar comer alho e cebola antes dos encontros formais também é uma boa dica. Sim, mas como eu venho falando, o problema do mau hálito não é só isso. Isso aí é apenas 10, 15% de todos os problemas que a gente vê. Existem pessoas que têm problemas e nem ela mesma sabe. E ela precisa de um tratamento. Bem, a partir de agora, vamos falar de algumas atitudes que potencializam o marco pessoal. Então, aqui também eu peguei de outro profissional, estou esquecido agora o nome, mas estava junto com a mesma entrevista dessa consultora da Catos. Então, veja bem,
No primeiro contato, uma saudação, um aperto de mão e um sorriso pode ser ótimo cartão de visita para o profissional que está sendo avaliado. E você está sendo avaliado na entrevista, avaliado pelo cliente, você está sendo avaliado no momento da sua apresentação, em um jantar, em um almoço, uma reunião de trabalho. Então, o correto quando você chega num ambiente desse, ou que alguém chega, é você olha nos olhos da pessoa, aperta a mão com aquele sorriso e aí você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, se você está recebendo, ou então simplesmente bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa forma, né? O aperto de mão é um aperto normal, nem pode ser um aperto frio demais, nem quebra-dedos, né? É aquele aperto firme apenas. Elaboração prévia de um plano de marca pessoal com metas bem definidas, conforme objetivos pessoais individuais. Veja bem, você deve conhecer, deve fazer uma autoanálise daquilo que você é bom, do que deve melhorar. Para as oportunidades de trabalho, você também tem que investir mais em questões de informação sobre aquilo que você faz ou deseja fazer. Se você vai apresentar um produto ou serviço para o cliente da mesma forma, deve ter conhecimentos, mas você também tem metas sobre você mesmo, seus defeitos, suas ansiedades, algumas coisas que às vezes atrapalham, e aí você precisa trabalhar isso também. Então, essa elaboração é algo pessoal, você não precisa mostrar para ninguém, é você que tem que ver o que merece ser melhorado em você também. Além de se vestir adequadamente para o momento, saber se comportar de acordo com o ambiente também conta bastante. E o comportamento aqui é postura, vestimenta tá um pouco também dentro, tá, mas vamos mais para postura. Como você vai se comunicar com as pessoas, tem comes e bebes. Você não precisa também correr desesperadamente porque você está vendo que o salgadinho que você gosta está acabando. Não, você vai com jeito. Eu, por exemplo, já estive em momento em que estava morto de fome, tinha saído do trabalho e fui para um workshop, né? Uma palestra com workshop tal, que também tinha comes e bebes, e na hora do intervalo eu aproveitei para jantar. A realidade é essa, mas como eu fiz? Eu simplesmente fui me aproximando da mesa, fiquei perto dela, procurei conversar com alguém perto da mesa, coloquei apenas alguns salgados no prato, e na hora que eu queria pegar algum outro dele, mesmo conversando uma boa, eu ia lá bem calmamente, pegava e pronto. Estava resolvido. Para realmente saciar a minha fome naquela hora que eu estava com fome, eu também não peguei qualquer coisinha pequenininha, não. Peguei algumas coisas que, uma coxinha, alguma coisa que, um pedaço de bolo, tudo que é interessante, que ali ia aliviar pelo menos até eu chegar em casa. Mas eu não saí desesperado correndo, eu não enchi o prato o máximo possível, né, para saciar nada daquilo. E ninguém percebeu que eu estava realmente faminto, e eu estava. Eu não tinha jantado, estava só com o almoço. Depois do trabalho, você vai para um encontro desse, já era 7h30 da noite e você não tinha comido nada, então eu estava precisando, né? Mas você tem que saber como fazer isso aí. Então, uma das coisas é essa, o que você fala, a postura, você concordar, evitar discordar de assunto com outras pessoas. Está muito bem informado sobre o assunto em pauta ou sobre a sua função e a empresa em que você está sendo entrevistado é essencial para a sua avaliação. Então, aqui também ele fala, durante a reunião de negócio ou de entrevista de emprego, esteja sempre atento a todos os acontecimentos e haja com naturalidade. Por quê? Porque com certeza pode haver algum assunto que você não domina. E aí você simplesmente você não precisa ficar preocupado, não. Está ali. Você entra no assunto que você quiser. Ninguém está direto pedindo sua opinião a todo momento ali, entendeu? Então, veja, a não ser que seja agora aquilo que você realmente está pronto para falar, que você deve falar, você deve conhecer. E é claro, mas se você não dominar, também você pode, com educação, dizer, olha, disso aqui eu não estou bem informado sobre isso, tal. Pode também, não tem problema nenhum.
Você tem que ser transparente. Como também tem algo muito relacionado a esse de baixo aqui, ó. Ser bastante ético e saber respeitar opiniões, culturas e crenças diferentes da sua. Que pode ser que seja um desses acontecimentos que está falando anteriormente. Alguém tecendo um comentário, alguma coisa que você não concorda. E a partir daí você não precisa também entrar em conflito com ninguém. É a opinião da pessoa, certo? Então a opinião deve ser respeitada. Ah, mas aquele grupinho tá com muita piadinha, muitas coisas. Eu tô vendo que inclusive tem questões de machismo com outras mulheres. Não participe. Não participe. Então é isso que seria agir com naturalidade. Ok? Vale salientar que todo profissional constrói ao passar do tempo uma imagem pessoal. Dessa forma, as decisões tomadas, as atitudes, o seu desempenho profissional, a sua relação com os colegas, clientes e pessoas relacionadas ao seu dia a dia são apenas algumas das atitudes que potencializarão a construção de sua imagem. Então veja bem, a sua imagem ela tem que ter algo a ver com a sua questão de ética, com a sua pessoa, o seu caráter, né? O seu dia a dia. Então o que precisa ser mudado dentro de você tem que ir mudando passo a passo. Ninguém muda do dia para a noite. A pior mentira que eu escuto é alguém que vai para uma igreja, que vai ser para onde for, e só naquele momento que foi, já mudou. Já é uma pessoa completamente mudada, modificada. Mentira, ninguém muda do dia para a noite. A mudança, ela é passo a passo, e muitas vezes nós precisamos da ajuda de outras pessoas para realmente que essa mudança possa acontecer, né? É por isso que procuramos determinados grupos de autoajuda, procuramos determinados grupos religiosos, exatamente para que a gente possa ter apoio, ter força para, dentro de um grupo que também comunga com aquela ideia que eu pretendo também continuar, eu fazer. Por exemplo, eu quero me manter em forma, eu posso ir para a rua caminhar, eu posso fazer exercício na rua, tudo. Mas eu vou para a academia porque a academia é um dos motivos, existe vários. Existe até a questão de status, mas o principal motivo é porque ali eu estou diante de outras pessoas em que tem o mesmo propósito que eu. E aí um termina ajudando o outro. Então é por isso que a mudança ela é passo a passo. Para tanto, a sua imagem necessita ser totalmente verdadeira e coerente com seus valores morais, para que possa trazer resultados positivos para a sua carreira profissional, tais como credibilidade, boa aceitação por parte dos clientes, respeito, confiabilidade, entre outros. Não adianta você fingir que gosta das pessoas, dos assuntos, que você é uma pessoa aberta, quando na verdade você não é. Então, trabalhe aquilo que realmente ainda é problema para você, as suas ideias preconcebidas também, e ao mesmo tempo começa a se autoavaliar, começa a ver até que ponto você é uma pessoa que pode ser bem sucedida diante de uma entrevista, numa seleção, né? Até que ponto você sabe respeitar a opinião alheia, não só opinião, como também gosto, crenças, tudo. Porque às vezes você é fechado, que você acredita que a sua forma de ver o mundo é a correta. Quando na realidade você tem que cair na real seguinte: primeiro, o correto no meio social é a gente viver bem em sociedade, não desrespeitando também o espaço do outro, não agredindo o espaço do outro. Viver bem em sociedade é aceitar todos. Claro, a gente tem que ver até o momento em que a pessoa não nos agride, físico, psicologicamente, com palavra não sei, e a gente também não pode agredir outras pessoas. Fora disso, é tratar todas as pessoas com o mesmo respeito. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer também, tá ok? E algumas dicas interessantes que a gente deve, nesse momento, trabalhar aqui. Primeiro, ter cuidado com a sua aparência. De acordo com o Instituto Brasileiro de Coxa, cuidar da sua aparência, zelar pela sua atitude, cuidar da sua barba, do seu cabelo, escolher roupas confortáveis para ir trabalhar, ter zelo consigo mesmo, trabalhar. Pronto, isso aqui, roupas confortáveis. Veja que não é aparência apenas,
de você ser bonito, feio, sei lá, essas coisas assim. Não, não é isso. Não é esse tipo de aparência que a gente está falando. Mas quando você cuida da barba, do cabelo, a roupa também tem de estar de acordo não só com o ambiente, mas você se sentir bem com aquela roupa. Ter zelo consigo mesmo significa cuidar da sua saúde mental e do seu bem-estar. Cuidar de si reflete de maneira positiva na sua produtividade, na sua relação com os colegas. Sua aparência vai além da estética. Então, não é apenas a estética que a gente está colocando aqui que é interessante. É o conjunto como um todo. Você tem que estar se sentindo bem naquele ambiente também. Ter cuidado com a sua vestimenta é quase a mesma coisa com a aparência. Ter cuidado com a vestimenta é priorizar o conforto durante o trabalho com bom gosto. Portanto, na hora de escolher suas vestimentas para trabalhar, dê prioridade para o seu bem-estar de maneira autêntica. Eu diria mais ainda, observa como é o ambiente de trabalho. E a partir daí, é claro que existe também uma cultura organizacional ali dentro e que precisa ser respeitada. E a partir daí você procura juntar as duas coisas. O ambiente de trabalho, né? Como realmente ali você deveria estar e como as pessoas estão e como você se sente bem. Se são roupas confortáveis e apropriadas para um dia de trabalho, por que não usá-la? Então isso aqui também é outra coisa que a gente deve também pensar nesse momento, ok? Vamos lá. A vestimenta aqui. Agora, preste atenção na sua linguagem corporal. O corpo também se comunica e acredita, ele fala antes de nossa boca. Então, uma das coisas que você tem que ter muito cuidado é exatamente as suas atitudes, o que você está pensando naquele momento. Isso aí é algo que você pode até achar que é mentira, mas é interessante. Algumas atitudes, se você não está gostando daquele ambiente, se você está, sei lá, de uma forma assim que não está tão confortável, está desconfortável você estar ali, o seu corpo ele vai agir. Quando você está assim, numa situação em que você não concorda com o que aquelas pessoas estão falando, é normal que você balance a perna, mostre paciência, cruze os braços, faça alguma coisa assim. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Você não deve também escorar o pé na parede, colocar lá, descansar, ficar toda à vontade, não. Então essas posturas, procure pesquisar mais sobre elas e a partir daí tome muito cuidado, porque elas podem passar ou algo positivo sobre você ou negativo, certo? Por isso preste atenção no que o seu corpo tem dito para seus colegas. Fique de olho em sua postura e em seu gesto. O corpo fala e inclusive existem uns 3 livros mais ou menos dedicados a isso. O corpo fala, né? Essas atitudes que parecem ser brincadeiras, mas não é. Eles muito mais rápido do que as nossas ações, porque as nossas ações muitas vezes são trabalhadas. A realidade, a ação do corpo, ela não dá tempo, porque é como se fosse algo distinto. Então não dá tempo de ser trabalhado. Cuidado com sua organização pessoal. Isso aqui também é muito importante. Ter organização contribui com o andamento das atividades quanto à imagem pessoal. Invista na organização de sua rotina, da sua mesa de trabalho. Seja organizado com as tarefas de sua rotina. Isso aqui é uma das coisas que você tem que saber no seu ambiente de trabalho, se organizar. Quando tudo está em ordem, a minimização de erros e você sempre estará pronto para uma nova tarefa que surgir. Às vezes você vai saber. Um contrato que você tem que um cliente precisa assinar, você já deixa ali. Documentos que você tem que mostrar para os seus superiores. O que você precisar, sua agenda, celular, tudo. Você saber exatamente onde está. E colocar na sua mesa de trabalho apenas o essencial. Isso é muito bom. Isso vai também fazer com que você não desperdice tanto tempo, certo? Um ambiente mais organizado contribui com o humor do profissional e também com o rendimento de suas atividades. O trabalho segue melhor
e o profissional tem uma imagem pessoal melhor do seus colegas superiores. Todo mundo gosta de estar em contato com uma pessoa organizada. Uma pessoa em que quando você chega lá não está a mil por hora, porque quando você é desorganizado, você sempre está com problemas. Você não entrega os documentos em tempo, você está aflito com alguma coisa. Quando você se organiza, não. Tudo se resolve da melhor forma possível, tá ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Se você vem acompanhando normalmente as demais aulas, se é aluno, então dê uma olhada depois lá no Google Class, que a gente vai passar os exercícios e atividades também sobre essa aula. Se você vem acompanhando no canal, então qualquer dúvida que tenha, você pode também mandar uma mensagem para a gente. Se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima aula.